O irmão pode abrir aí carta aos Colossenses, no capítulo 1. E vamos dar prosseguimento aqui na exposição bíblica. Hoje eu vou pregar 3 versos aos irmãos, pois se divide em 2 partes essa sessão aqui, que se estende do verso 15 e vai até o verso 20, tá? Porém, eu dividi em 2 partes para melhor entendimento e melhor abordagem aqui para todos nós. E assim vamos, realmente no temor do Senhor, conhecer um pouco mais do que nos está revelado na sua palavra. Primeira leitura na versão King James, capítulo 1, verso 15 ao 17. O verso 15 diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Vamos orar? Oremos. Pai amado, eu quero te pedir neste momento o entendimento, a clareza, a aplicação da sua palavra em nossos corações. Peço que Cristo seja exaltado aqui do início ao fim. Peço, Senhor Deus, que os nossos corações venham a reconhecer e a contemplar a grandeza, a supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que todos tenhamos, Deus, conforme a sua revelação, a compreensão exata de quem Cristo é. Sabemos que isso é possível pela ação gloriosa do Santo Espírito. Que o Senhor me dê força, que o Senhor me ajude na minha pequenez e na minha falibilidade, Deus, e expor um texto tão glorioso, tão rico, tão doutrinário. Ó Pai, que o Senhor me conceda a graça, para que eu consiga fazer isso com exatidão, com temor e de forma, Deus, precisa e coesa. Que o Senhor ajude a congregação e a todos os ouvintes a também crescerem nessa graça e a conhecerem cada vez mais a Cristo. Muito obrigado, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da minha mensagem que hoje é a preeminência do Filho, né? E preeminência vem de anteceder, vem de possuir antes, vem de ser antes. Logo também uma supremacia é subentendida aqui nessas palavras de preeminência, tá? Então, amados, o que veremos no texto é justamente isto, né? A preeminência do Filho, mas como dito, foi separado em 2 partes aqui, pois veremos essa preeminência do Filho na criação e veremos a preeminência do Filho na redenção. Então, conto com a colaboração de todos aí para avançarmos aqui no texto, tá? E seguirmos aqui no entendimento da palavra. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, eu quero pedir a sua ajuda, o seu direcionamento aqui na exposição bíblica, que todos nós venhamos a fazer isso, Deus, tanto ouvindo quanto eu aqui pregando, com grande temor, pois é um texto muito importante para a nossa fé, é um pilar, é uma estrutura para nós no cristianismo. Muito obrigado, Pai. Nos dê esse temor, que o Espírito Santo nos dê a boa ordem e o esforço aqui para caminharmos na sua palavra e assim crescermos. Muito obrigado, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, então estamos em Colossenses. E não podemos perder de vista o que está acontecendo nesta igreja. A igreja em Colosso, ela é uma igreja que está sofrendo muito com ataques de falsos mestres. É uma igreja onde muitos ensinos filosóficos,
muitos ensinos judaicos adentraram as suas portas e agora estão abalando as estruturas ali e principalmente afetando o evangelho puro e simples. Então, amados, Paulo irá escrever esta carta da prisão, juntamente com outras cartas como Efésios, Filipenses e Filemão. Tanto que a carta, na sua cronologia sequencial a essa, é de Filipenses. E com esta carta, Paulo deseja corrigir esses falsos ensinos. E para isso nós vimos ele exaltando o evangelho que foi pregado nesta igreja por Epáfras. Nós vimos que ele citou, pelo testemunho de Epáfras, que esses irmãos continham o amor, continham os frutos da obra gerada pelo Santo Espírito. Ao receberem essa mensagem, então eles creram e eles nasceram de novo. E essa igreja estava crescendo no conhecimento de Cristo até certo ponto, aonde esses falsos mestres, falsos ensinos começaram a perturbar a ordem da igreja. Então Paulo escreve, e ele vai rebater, principalmente o que ele chama de filosofias. Então, veja o verso 8 do capítulo 2, quando ele diz: tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas. Tá? Verifique os celulares, por favor, como sempre é dito, para silenciar o celular, para não atrapalhar a boa ordem do culto aqui, irmãos. E ele continua dizendo: segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, quando ele fala em não segundo Cristo, é porque esses ensinos estavam contrapondo ao ensino do Evangelho. Então, perceba, ele fala segundo os rudimentos do mundo, ele também chamará isso de sabedoria humana, e também tem aqui, amados, certo procedimento ascético, que significa o quê? Uma privação ou tratamento severo do corpo, que é considerado a matéria má, muito isso levado em consideração pelos pensamentos filosóficos gregos, e eles pensam que certa privação, certo tratamento severo do corpo irá trazer consequências e bens espirituais para eles. Isso é denominado como práticas ascéticas. Então pense, essa igreja aqui está sofrendo um sincretismo religioso. E algo sincrético é algo que é misturado. É algo que se pega um pouco disso, um pouco daquilo, se mistura, mas com o cristianismo e o evangelho ali no meio. Então é uma igreja cristã, é uma igreja que professa Cristo, porém agora assolada e misturando muitas outras religiões com o cristianismo. E Paulo agora vem com o cerne do evangelho. Os versos 15 a 20 é o cerne do evangelho. É onde veremos aqui a supremacia de Cristo, a sua preeminência de todas as coisas, tanto na criação quanto na redenção. Então, dos versos 15 a 17, veremos essa supremacia de Cristo na criação. Dos versos 16 a 20, veremos na redenção. Pois ele falará da igreja, ele falará dos redimidos, dos salvos. Então, essa passagem é a mais famosa epístola. É um dos pontos cristológicos altos do Novo Testamento. Serve como ponto base para toda essa epístola de Paulo. Aqui, nestas palavras, Paulo irá discorrer, irá rebater, irá reorientar, irá colocar o evangelho realmente como o cerne da questão, porque é baseado na pessoa e na obra de Cristo. Paulo parte para a realidade central de uma visão cristológica. Cristologia para nós é tudo. Se você tem um entendimento errado de Cristo, você não crê no cristianismo verdadeiro. Porque Cristo, na sua inteireza, sendo o nosso objeto de fé, tanto na sua constituição, quem ele é, e o que ele faz, é justamente o que dirige todo o pacto redentivo. Olhar para Cristo é ter os nossos sentimentos aguçados. Olhar para Cristo é ter a nossa fé fortalecida. Olhar para Cristo é ter a nossa esperança reorganizada. Paulo está citando aqui um material tradicional. Essas palavras aqui, segundo os teólogos, parte de um hino cantado nas igrejas. É um hino
ou também dito como confissão, que fala exatamente sobre Cristo. Então Paulo pega esta melodia, este hino, e ele elabora argumentos cristológicos. Então, na exposição aqui, Paulo obviamente usa o vocabulário e os conceitos do hino como sua munição cristológica contra esses falsos mestres. E é muito interessante porque o autor de Hebreus ele faz algo parecido. Ele também cita muitos salmos. E os salmos eram cantados pelos judeus. Este hino aqui já é um hino do Novo Testamento. Já era um hino cantado nas igrejas primitivas do primeiro século. Paulo então pega este hino, que era conhecido por esses irmãos, e ele trabalha a sua teologia de Cristo, a cristologia em cima deste hino, justamente para lutar contra os falsos ensinos. É possível explicar essa harmonia entre o hino e o resto da epístola, né, como veremos de algumas maneiras. Então, como eu disse, separando primeiro com a criação, a supremacia de Cristo na criação, e posteriormente na redenção, a supremacia do nosso Salvador. Mas por que entrar nessa autocristologia aqui, né? Podemos pensar sobre o texto. Por que Paulo exalta tanto Cristo aqui, sendo que ele poderia já partir para o rebate ali, ou para a defesa da fé propriamente dita? A cristologia, irmãos, ela serve como propósito maior. Paulo pretende aqui apresentar Cristo como o único instrumento por meio do qual Deus criou o universo. Por isso que os primeiros 3 versos, 15 a 17, irá destacar essa supremacia criacional. E está no processo de pacificar o universo. Ou seja, a segunda parte do 18 ao 20 fala da redenção. Então, assim, amados, a palavra aqui, veja, ocorrendo 8 vezes nesse versículo, cada, né? Pois ele traz ele criou todas as coisas. Tudo está então envolto para o nosso Senhor. E qualquer que seja a forma precisa que tenha o ensinamento falso aqui colocado na igreja de Colosso, fica pelo menos claro que tende aqui questionar o papel exclusivo de Cristo. Vocês viram no verso 8. O finalzinho do verso 8 ele fala, né? Segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não. Tem uma partícula negativa. E não segundo Cristo. Então entenda porque a cristologia ela é importante para determinar os principais pontos da nossa fé. Tudo é construído, qualquer pensamento sobre cristianismo, qualquer pensamento sobre fé cristã, sobre religião cristã, tem que partir de uma observação, de uma contemplação de quem Cristo é. Logo surgem várias heresias. Cristo não era homem. Ele não poderia ser Deus. Logo, se eu olho para a Trindade também, que é um dos pilares principais, como que eu vou falar de cristianismo? Paulo, então, ele tem em alta aqui essa cristologia, irmãos. Porque os falsos ensinos, e é isso que nós devemos entender. É só um erro teológico? Cuidado! Porque tudo que ataca a Cristo é contra Cristo. E isso vai longe de um erro, isso já se trata de uma heresia. Se a palavra é clara sobre quem Cristo é e o ensino de determinadas igrejas atacam diretamente a Cristo, isso é um sistema anticristo. Isso é um sistema que fere o cerne da questão da nossa fé. E não pode ser tido aí como um simples erro. Nós sabemos que existem igrejas imperfeitas, sim, mas existem sinagogas de Satanás. Existem igrejas que ferem centralmente a palavra de Deus. Por exemplo, como os Mormons, como o presidente da igreja quadrangular que fala que Cristo era um anjo. Falar que Cristo é um anjo fere as Escrituras, fere a pessoa de Cristo, fere o Evangelho.
Logo, se ele é um anjo, não existe sacrifício substitutivo, não existe salvação. Um anjo não pode interceder por homens. Impossível. Então Paulo pretende aqui, de forma geral, estabelecer o ponto principal da nossa fé. Se existe uma carta tão aplicável nos dias de hoje, esta carta é Colossenses, irmãos. Esta carta é Colossenses. Então, amados, os falsos mestres assim parecem argumentar de um ponto de vista cosmológico, espiritual, porque o universo estava cheio de poderes espirituais de vários tipos. Já viu esses crente que acredita em horóscopo? Você já viu crente que acredita em energias? Irmãos, isso é uma afronta. Isso é algo impensável e de uma mente que não conhece quem Cristo é. Isso não é um simples erro. Isso é você atribuir supremacia e força além de Cristo. Ou Cristo é o supremo governador deste universo, como veremos no texto, ou ele não é. Ou ele divide isso com outros poderes. E o texto, como veremos, ele é o centro de tudo isso. Ele governa, ele reina sobre tudo isso. E essa igreja, com esses pensamentos filosóficos, rudimentos do mundo, está justamente trazendo essa cosmologia espiritual, um universo que é cheio de poderes, como o pensamento grego assim tanto prega. Então, amados, inclusive inserindo anjos nessa questão. Existe aqui uma questão de adoração a anjos. Então, amados, isto é um erro voraz, irmãos. Veja o verso 18, onde diz que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão, inflado por sua mente carnal. Ou seja, todos esses ensinos, irmãos, são ensinos carnais, são ensinos procedentes de homens. É tudo voltado para uma idolatria, de uma cosmovisão onde o homem cria o seu próprio meio de adoração. Logo, isso é deixar Cristo de lado. E o que Paulo fará aqui, irmãos? Colocará Cristo no seu devido lugar, onde ele sempre esteve e aonde sempre estará. E a pergunta que eu já te faço nessa introdução é: será que a sua religião, ela não está sendo construída no seu pensamento, apartada de um Cristo real e apresentado na revelação? Será que a sua religião, ela não é fomentada por coisas? Ela não é fomentada por interesses? Ela não é fomentada por rudimentos deste mundo? Ou por filosofias vãs? E uma exortação que eu trago para a igreja é: ou a sua religião, ela é firmada na pedra angular, ou ela está sobre a areia, meu irmão. Ou está sobre a rocha, a sua casa, o seu edifício, ou está sobre a areia. Não existe o meio termo. Não tem como você construir a casa metade na rocha e metade na areia. Ou você está em um, ou você está em outro. E como que eu sei isso, pastor? Se os fundamentos da sua religião buscam a este Cristo aqui revelado, como veremos hoje. O Senhor, Criador do universo. Esses versículos, portanto, nos fornecem declarações cristológicas, que suportam a realidade do que Paulo diz sobre a redenção dos colossenses, e a nossa também. Se existe salvação, é devido a isso que está apresentado no texto. Sobre esta supremacia, sobre este poder, sobre esta divindade que é apresentada em Cristo. Se existe salvação, se existe reconciliação dos homens para com Deus, é devido a isto aqui, irmãos. Esse texto aqui é o cerne da sua fé. É o cerne da sua esperança. Ou isso aqui brilha e pulsa e é latente na sua vida, ou a sua religião é falsa e vã. Falsa e vã.
Paulo está combatendo falsos ensinos de que forma? Com cristologia. Cristologia. Amados, é este que nos resgatou, como foi dito no verso 13, dos domínios das trevas. Não foi isso que foi dito? Vamos ler de novo? Verso 12 e 13. Dando graças ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas. Como que alguém pode nos livrar do poder das trevas que impera sobre este mundo, sendo que ele não tem supremacia criacional sobre? Como que eu posso ser resgatado, transportado de um reino para o outro, sendo que eu não tenho supremacia sobre isto? Logo eu não sou um rei. E às vezes você questionar, pensando que talvez Cristo não te resgatou, talvez você esteja falando contra Ele e contra quem Ele é e contra o seu próprio poder. Ou você crê neste Cristo, irmão, ou você não crê em nada. E se o texto diz que Ele tem poder para nos transportar de um reino de trevas para um reino de luz, certamente assim Ele faz. Não é pisar em ovos, aqui não é coisas duvidosas, aqui não é ter incerteza, aqui é algo certo. E o texto diz que Ele transportou esses colossenses, esses fiéis, do reino de trevas e os transferiu para o reinado do seu amado Filho, que é um reinado de luz. Então, o texto agora pretende embasar o porquê que nós somos salvos. O texto agora pretende para nós reafirmar o porquê Cristo realmente é o único caminho para a salvação. E tudo está baseado em quem Ele é. Por que Cristo salva? Porque Ele tem poder para isso. E por que Ele tem poder? Porque Ele é divino. Porque Ele é criador. E Ele é sustentador de todas as coisas. E assim vamos entrar no texto, a partir do verso 15. Então, as últimas palavras, eu não li o verso 14, né, que diz em quem temos a redenção, então ele fala de salvação, e Paulo se inclui, temos, né? Temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Então, quem justifica e quem estabelece a reconciliação, ou seja, a redenção, o resgate, é somente Cristo. E agora ele vai falar por quê? E ele diz no verso 15, utilizando a João Ferreira de Almeida agora, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o que Paulo quer dizer com isso? Não te soa estranho a imagem do que é invisível? Espera aí. Imagem, invisível. Essas duas coisas não são sinônimas. Essas duas coisas não cabem no mesmo lugar. Ou eu vejo ou eu não vejo. E o texto diz claramente para nós que Ele é a imagem do Deus invisível. A frase iniciada no verso 13, a qual foi dito que Ele nos transportou de um reino de trevas para o reino do seu amado Filho, a qual temos redenção, no verso 14, agora ele fala, e que é a imagem deste Deus invisível. Se Paulo está citando um hino, como foi dito na introdução, né, um hino cristológico, provavelmente ele substituiu o pronome original pelo pronome relativo, o qual, para conectar o hino no contexto imediato aqui do texto. O hino começa com duas descrições paralelas do Filho, a imagem de Deus e primogênito sobre toda a criação. Que pronomes relativos são esses? No verso 13, você já percebe um pronome ali, ele. No verso 14, em quem? Correto? No início. No verso 15, o qual, né, ao qual estamos aqui, é a imagem. Ou seja,
todo o contexto está direcionando os nossos olhos com esses pronomes para um objeto só. Paulo pretende direcionar nossos pensamentos, direcionar a nossa atenção, aonde deve estar a nossa fé, para um único ponto. E este ponto é a divindade e a humanidade de Cristo. Imagem, que vem do grego eikon, que nada mais é do que uma figura, uma imagem, e até mesmo utilizado para descrever imagens de idólatras. Realmente, algo que está ali visível. E é um substantivo. Esta palavra imagem, né, qual é a imagem, nos remete em quê? Em Gênesis 1. Verso 26 e 27. Pode deixar projetado aí já. Onde que diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E nisso nós já começamos a formatar aqui um pensamento. É basicamente algo que parece, algo que representa. Suas referências mais comuns no grego bíblico é para objetar o que estão destinados a representar outros deuses. Como eu disse, imagem idólatras. Imagem é o nome dado para a estátua que Nabucodonosor erigiu em Daniel. Em Apocalipse, por exemplo, a palavra ocorre 10 vezes para se referir à imagem da besta, que tenta substituir Deus. Relacionado a esse uso está a aplicação da palavra ao retrato estampado de César, encontrado em muitas moedas. Quando Cristo, lá em Mateus 22, pergunta a imagem de quem que está aí na moeda? A figura de quem que está estampada? Ou seja, isso tudo que eu estou dizendo é para representar o significado dessa palavra imagem. Então Cristo é a representação. Olha lá em Gênesis, que podemos ter aqui a palavra eikon aplicada do grego. Sabemos que é hebraico, mas o sentido é o mesmo da palavra grega aplicada ali. Então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem. Significa que Deus tem mão? Significa que Deus tem nariz, olho, boca? Não, Deus é espírito. Deus é luz. Né? Então, amados, imagem é uma representação. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, Ele nos entregou a governança deste mundo. Logo, Ele nos deu o intelecto, Ele nos deu vontades, sentimentos. E nós, de certa forma, somos uma representação deste ser divino. Tá? Conforme a nossa semelhança, domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Aí no verso 27 também, criou Deus o homem à sua imagem, olha lá, eikon. E diz que Cristo também possui esse eikon. Deus então cria o homem à sua imagem e Cristo também é a imagem de Deus. Essa então, amados, a palavra, nós sabemos que o homem não é Deus, apesar de ser imagem de Deus. Mas como imagem do Deus invisível, o Filho é, antes de tudo, o próprio Deus. Nele habita, conforme o capítulo 2, verso 9, vamos ler? Do mesmo livro aí? Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Se nele habita corporeamente, ou seja, ele possui um corpo, habita nele toda a plenitude da divindade de Deus. Então, amados, ele não só possui essa imagem corpórea como nós temos. Cristo não só possui um intelecto e um cérebro. Cristo não só possui vontades como nós e emoções como nós. Sentiu fome e sede como nós. Mas além disso, ele também possui em si toda a plenitude, ou seja, todos os níveis de onipotência, todos os níveis de onisciência estão
corporeamente neste Deus. Este é Cristo, que está assentado à destra de Deus Pai. Nele estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Verso 3 do capítulo 2 de Colossenses, Deus diz isso. Em segundo lugar, como imagem do Deus invisível, o Filho de Deus revelado. Nos escritos de Paulo, não é uma nova identificação do Filho como o próprio Deus, do Filho como sendo a imagem de Deus ou manifestação de Deus, mas sendo propriamente Ele, de forma visível e tangível. Cristo, como eu disse, não lembro em qual sermão, Cristo é a união das duas coisas. Ele tanto possui essa imagem corpórea, como também possui plenamente em si o Deus invisível. Pastor, como isso? Como que um corpo pode suportar toda essa magnitude de poder? Não sei. Isso é um mistério, como diz Paulo. É um grande mistério. Deuteronômio 29, perguntarei para Cristo, quando ver Ele, como que pode? É algo que vai além do nosso intelecto. Porque colocar o infinito, colocar o inesgotável dentro de um corpo é inconcebível para nós, porque a nossa mente é limitada. Nossos pensamentos são finitos. A nossa capacidade, ela só vai até certo ponto finito. Mas Ele, sendo Deus, Ele não tem barreiras. Mesmo no seu próprio corpo. Mesmo sendo semelhante a nós, nesta forma corpórea. Cristo é a imagem, nunca se esqueça disso, é a imagem do Deus invisível. E você complementa com o verso 9, porque nele, do capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Tá? Ainda hoje. E Paulo escreve isso antes ou depois da morte e ascensão dele? Depois. Ou seja, Paulo ainda tem por certo a forma de Deus. Cristo sendo completamente homem e completamente Deus. Para aqueles que descartam, que Cristo tem um corpo hoje. Nele, olha lá, habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Cristo, então, é a manifestação de Deus para nós. Essa deveria ser comparada à descrição feita em Filipenses, a saber, onde diz Filipenses 2,6, subsistindo em forma de Deus. Ele não tomou a forma de servo, como diz Paulo aos Filipenses? Ele não subsistiu, mas ele subsistiu em forma de Deus. Temos aqui em Colossenses 1,15 o mesmo ensinamento que está em Hebreus 1,3, onde o Filho é chamado do resplendor da glória de Deus, a própria estampa da sua substância. No princípio, João diz, capítulo 1, no prólogo, no princípio era a palavra, e a palavra se achava face a face com Deus, e a palavra era Deus, o Logos. O único Deus amado que se encontra no seio do Pai é que Ele o fez conhecido. João diz que esse Logos veio e se fez carne. É justamente o ensino que encontramos nos evangelhos que aqui está sendo estampado para nós. Essa é a pedra angular do cristianismo, irmãos. E você deve se perguntar, o que isso faz diferença para mim? Tudo. Porque Deus nos deu uma forma de acesso tangível, revelada. Cristo é o Emanuel. Cristo é o Deus conosco. Cristo é o Deus revelado. E interessante que historicamente, arqueologicamente, pessoas que não creem na Bíblia, creem apenas nas ciências, eles falam que realmente existiu esse Cristo.
E para nós, com a fé que recebemos de Deus, dizemos que este não era apenas um homem. Este era o resplendor da glória do Pai. É a imagem do Deus invisível. Então, ora se o Filho é a imagem do Deus invisível, e se esse Deus invisível é de eternidade em eternidade, então também o Filho deve ser a imagem de Deus eternamente. Logo, se eu creio em Deus, em toda a sua onipotência, eu também creio em Cristo. Com relação à sua divindade, ele não pode pertencer à categoria de tempo e espaço. Não. Ele não pode ser uma mera criatura. Não. Mas deve estar numa classe sozinho. Isso é, exaltado acima de toda criatura. Ninguém jamais viu Deus. Como diz João nas suas cartas, 1 João 4,12. É no Filho que o Deus invisível se tornou visível, a fim de que o homem contemple aquele que é invisível. É a escada de Jacó. Por que Cristo? Deus estabeleceu uma forma de se relacionar conosco. Forma esta que foi perdida no Éden, aonde Deus habitava ali, passeava pelo jardim, conversava com os homens. Devido ao pecado, a qual todos nós fomos encerrados, se quebrou esta comunhão. O Éden foi exilado, foi proibida a entrada do homem, foi guardado. O homem então passou a peregrinar, a andar como errante. Mas Deus, mesmo assim, não o deixou só. Após o Éden, já lá para Adão e Eva, promete este, ou seja, virá um tempo, chamado plenitude dos tempos, aonde o meu Filho virá à terra, para que vocês me conheçam, para que vocês possam ter reconciliação comigo, redenção. Então Deus, Ele mesmo oferece uma saída para o homem. O próprio Deus, Ele fala: eu me apresentarei àqueles que me rejeitam. Veio para os seus, mas os seus não quiseram. Amaram mais as trevas do que a luz. Mas quando olhamos para Cristo, essa é a forma tangível para o homem, para que ele seja salvo. Cristo une para nós o Deus invisível com aquilo que somos, corporeamente falando. E este corpo serviu justamente para ser cravado naquela cruz, morto. E quem foi morto naquela cruz? O homem Deus, o resplendor da glória do Pai, a plenitude corpórea divina. Olha quem Cristo é. A plenitude corpórea divina. É no Filho que o Deus invisível se tornou visível. É no Filho que nós entramos no Santo dos Santos. É no Filho que nós vemos Deus. Ah, você acha, pastor, que um dia, quando a gente morrer, estarmos no céu, nós veremos Deus? Se eu ver Cristo, está tudo certo. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. E Ele, a palavra, fala que eu verei. Ele, a palavra, fala que eu verei. Se eu ver Cristo, então estou completo. E eu já posso contemplar Ele na sua palavra. Eu já posso enxergá-lo aqui, hoje, e crer nele para a salvação eterna da minha alma. 1 Timóteo 1,17, olha só. Fala Paulo falando a Timóteo, o Rei eterno, o Deus único e imortal, olha lá, e invisível. Sejam honra e glória para todos sempre. Ainda assim, 1 Timóteo 6, 14 a 16. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Cristo une para nós toda essa plenitude. E o texto continua: o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Isto é, aquele a quem pertencem o direito, a dignidade do primogênito, em relação a toda a criatura. Que a expressão, o primogênito de toda a criatura, não pode significar que o próprio filho também seja uma criatura, é claro. O primeiro de uma longa linhagem é certamente estabelecido no verso 16. Ele é antes distinto de e altamente exaltado acima de toda a criatura. Como primogênito, ele é o herdeiro e soberano de tudo. Ele ser o primogênito não significa que ele foi criado. Não. Ele tomou sobre si esta forma. Isso é a colocação correta. E assim, ele se torna o primeiro entre toda a criação. Ele une essa primogenitura, o direito da herança de tudo o que está guardado em Deus. O Antigo Testamento trabalha muito com esse termo. O filho primogênito é aquele que sucede o rei. Por que o rei Henrique VIII lá matou suas esposas? Porque ele queria um homem para se suceder ele no trono. O primogênito é aquele que detém essas heranças, essas bênçãos. Cristo ser o primogênito de toda criatura significa que ele tem supremacia sobre toda ela. Salmo 89, verso 27 e 28. Isso é um salmo messiânico. Fala sobre Cristo, Salmo 89. Veja. Também o nomearei meu primogênito. Veja. O mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. E isso nós podemos jogar para o pacto da graça. Porque aqueles a qual ele morreu e representa como primogênito é indissolúvel. Não é possível ser desfeito. Por quê? Porque é um pacto feito entre o pai e o filho para benefício daqueles a qual ele representa. Em benefício daqueles a qual ele amou e ama, antes mesmo da fundação do mundo. É impossível, então, eu perder a salvação. É impossível, então, eu ser esquecido por ele. É impossível, então, eu ser deixado de lado. É impossível, então, que eu morra e não seja ressuscitado por ele. Por quê, pastor? Porque ele é o primogênito. Ele recebeu de Deus todo o poder, toda a primazia, toda a preeminência, toda a supremacia sobre toda a criação. E se ele num pacto, como o Salmo 89 diz, firmado entre o Filho e o Pai, que é indissolúvel, eu estou incluso com base nele, eu não tenho margem para duvidar. Eu não tenho margem para questionar. Eu simplesmente agradeço. Sou grato. E sei claramente que esta salvação veio por causa deste pacto, esta aliança feita entre o Filho e Deus, e a qual ele cumpriu, e reina, e vive. Este é o que a nossa confissão diz do Filho gerado do Pai.
Gerado, repito, não é criado. Nós vimos isso em Provérbios, a sabedoria lhe dita, que foi gerada antes mesmo de acontecer todas as coisas. E como é que eu explico esse termo, o filho gerado do Pai? Em termos finitos como os nossos, entendimento para que haja clareza, mas nem se compara com a grandeza de Cristo, é claro. É a mesma coisa que você olhar para o sol e não sentir o calor e nem ver a luz. Então pensar no filho gerado do Pai é pensar um em conjunto com o outro. Um em consequência do outro. O Espírito Santo também procede do Filho, quanto procede do Pai. E assim eu tenho um entendimento finito sobre o que realmente significa isso. Primogênito, aquele que vem de Deus, aquele que recebe de Deus toda a honra e toda a glória, todo o poder. O Filho provém do Pai em mesma substância e poder. Tem sentido também em que ele foi gerado do Pai de uma maneira inconcebível, inexprimível pelos homens, antes que qualquer criatura existisse. Ou que ele é o primeiro Pai, ou o Criador de toda criatura, ou pode ser entendido por Cristo como Rei, Senhor, Governador de todas as criaturas. Sendo primogênito de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas. O direito de governo pertence a ele. Ele é o mais alto do que os reis da terra, ou qualquer anjo. É mais alto em categoria do que qualquer criatura. Sendo o criador e sustentador de todos, como mostram as seguintes palavras. Então os judeus fazem a palavra primogênito como sinônimo para a palavra rei. Para um judeu esta palavra era um sinônimo para destacar reinado, soberania. Olhar para as criaturas, eu penso em Jó. Quando Deus, a partir lá do capítulo 48, começa a responder Jó. Estão lembrados? E Deus fala, você pode controlar o Leviatã? Você pode colocar um anzol na boca dele? Dominá-lo? Jogar as suas lanças? Feri-lo? E certamente a resposta para Jó, que conhecia aquela criatura, senão não seria a linguagem usada por Deus, eu digo que Cristo governa sobre tudo e sobre todos. Certamente eu não domino o Leviatã. Certamente eu não tenho poder para nada. Mas o meu rei tem. O meu rei possui. Hebreus 1, verso 1 e 2, resgatar na sua memória essa exposição. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a imagem do Deus invisível, a revelação de Deus, a quem constituiu, olha lá, olha o primogênito ali, ó, herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O meu Salvador, então, é a revelação exata do ser de Deus. Possui tudo o que Deus possui. Em toda a substância que está em Deus está no meu Salvador. E além disso, nele está guardada e reservada toda a herança, seja de coisas visíveis, seja de coisas invisíveis. Logo eu pergunto, o que é impossível para o meu Cristo? Nada. E por que às vezes você duvida que você é salvo? E por que às vezes você pensa que talvez você não seja salvo? Ou você crê neste, ou você crê em você mesmo. Ou você crê na imagem do Deus invisível, do primogênito de toda a criação. Ou você crê em você, porque talvez você seja, né? O primogênito de toda a criação.
Se você não ver das suas mãos sendo gerado algo, você não acredita em nada. Sendo que a única revelação dada para a salvação está perante os nossos olhos, que é o Cristo pregado, é o Cristo anunciado, e é esse que anunciamos para todos os povos. Este é o Deus que tabernaculou conosco, e foi concedido a ele todo o poder, toda a autoridade, tudo, nos céus e na terra. Verso 16. Por quê? Inicia com porquê. Lembrando, não perca de vista o que foi falado no verso 14, em quem nós temos redenção. Agora é como se Paulo estivesse explicando o porquê a nossa salvação é inabalável. O que nos garante a salvação? O que nos garante a certeza dela? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Você duvidar da obra expiatória é um sacrilégio. Você duvidar da obra redentiva é atacar este, a qual o próprio Deus concedeu todo o poder, toda a autoridade. Salvação por obras ataca este. Cristo e mais isto ataca este. É falar que toda a herança do primogênito não está nas mãos dele. Tem algumas coisas perdidas por aqui que não tem a ver com ele, e a qual eu tenho que apanhar para que assim eu seja salvo. Para que assim eu possa me sentir bem com a minha religião. Tudo provém dele, irmão. Você precisa colocar uma coisa na sua cabeça e entender que cristianismo é por graça. E por que é por graça? Porque tudo foi feito nele, para ele. O pacto da graça, o pacto redentivo foi firmado com o Filho. Não é com você. Não é com você. Não é com as suas mãos. Não é com as suas obras. Não é com seus sentimentos. É com o Filho. É o Filho que veio aqui, viveu sem pecado e morreu naquele madeiro. Não foi você. Foi o Filho. O Filho primogênito, a imagem do Deus invisível, por quem foi criada todas as coisas, nele. E eu queria que você prestasse atenção no texto, irmão, aonde diz exatamente isso. Porque nele, não foi em você, foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. A interpretação que acabamos de dar harmoniza agora o verso 15 e 16, que mais uma vez enfatiza essa preeminência, essa supremacia de Cristo, acima de toda criatura. Se ele é supremo sobre toda criatura, como diz o texto, como que eu posso dizer que a própria criatura pode gerar salvação? Vocês estão começando a linkar e entender o porquê que isso vai longe de um erro teológico? E que talvez você, com a sua autojustiça, faça. Você, com o seu senso de querer se sentir bem, de querer ter alguma coisa, de querer ver alguma coisa, talvez o seu senso de autojustiça tire, de certa forma, a supremacia de Cristo. Porque o que está acontecendo na igreja de Colosso? Não, Cristo é verdade, mas você tem que ter práticas ascéticas. Você tem que conhecer um pouco aí os anjos, adorar um pouco os anjos, porque os anjos também nos abençoam. Então,
talvez esses crentes estejam aí sendo bombardeados, talvez não, com certeza, por esses ensinos. E automaticamente a supremacia de Cristo está sendo compartilhada com anjos, com práticas que eu mesmo posso gerar, e isso é um sentimento de autojustiça, de autopreservação, uma religião autocentrada, que talvez você esteja criando, que talvez você esteja procurando, aonde a palavra de Deus fala para você olhar para o filho primogênito, o herdeiro, o rei, a imagem do Deus invisível. A palavra nele aqui é importante para nós. Por que nele? E na verdade são duas palavrinhas, né? Eu tenho primeiro uma preposição, em, no grego, e uma outra palavrinha que é um pronome pessoal possessivo, que é autos, que significa ele próprio, ela mesma, eles mesmos. Então eu pego a preposição em, né, que significa justamente isso, em, por, com, e uno com um pronome, fica nele, tá? Em e ele, junta, nele. Então as preposições são usadas o quê? Justamente para unir os verbos com algum outro sentido na frase, né? Para isso, tal, com isso, tal. São preposições. Quando a palavra de Deus me informa que todas as coisas foram criadas nele, ou seja, está falando que ele é o centro como uma pessoa, pois é um pronome, e um pronome pessoal indica posse, e também conhecido como possessivos absolutos, ou seja, posse, ele, então nele tudo é gerado. Ou seja, Deus Pai estava na criação em Gênesis? Sim. Olhando para esse texto, então, como que ele criou os céus? Como que ele criou os animais? Como que ele criou os seres viventes? As águas? Como que ele criou? Nele. Quando Deus disse, ele disse nele. A própria palavra, o Logos, estava ali envolvido. Ou seja, irmãos, não faz diferença aqui se essas coisas, todas as coisas que foram criadas nele, são materiais ou espirituais. Não faz diferença. Porque foram criadas nele. Isto é, em relação ao Filho, o primogênito. Você entende por que ele tem supremacia? Porque se no próprio ato criacional tudo passou nele, quem governaria sobre tudo isso? Ele próprio. Assim como em duas paredes os tijolos são colocados em relação à pedra fundamental da qual derivam seu ângulo e direção, eis o porquê que ele é a pedra angular. Porque você, um pedreiro, ele não sai colocando os tijolos no chão, diretamente. Ele precisa fazer uma fundação, ele precisa ter um guia, para que tudo ali passe a ter forma de uma casa. Então essa fundação, ela tem que ser robusta, ela tem que ser cavada bem fundo, ela tem que ser bem direcionada para sustentar o peso da casa. Quando eu falo que tudo foi criado nele, quem é a pedra angular? Que é justamente o que dá direcionamento, é o que dá ângulo, e faz uma fundação da casa fora do esquadro, ou seja, fora de ângulo. A casa fica toda torta, aí você vai sentar o piso depois, não bate os pisos, sai tudo torto. Por quê? Porque errou lá na pedra angular. Mas a nossa pedra angular aqui é perfeita. É o próprio Deus. Nele tudo é criado. Ele constitui seu ponto de referência. Além disso, por meio dele, como agente da criação e com vistas a ele ou para ele como alvo da criação, que as coisas devem o seu estado latente. Ou seja, nós fomos criados. Tudo foi criado para Cristo. O agente criacional é o próprio Cristo.
Ou seja, o seu propósito de existência, você estar aqui vivo hoje, você já deve propósito de vida, adoração, glória a este agente pelo qual você foi feito. Você passou por ele. E quando eu penso em salvação, novas criaturas, mediante a fé em Jesus Cristo. E tudo é por ele e para ele. A nossa união aqui é com base no sangue dele. Tudo que nós temos, o Espírito foi enviado, eu preciso ir para que ele venha. Eu habitarei em vocês. E é tudo por ele. O Pai criou tudo nele, irmãos. Entretanto, deve-se ter em mente aqui a ênfase do apóstolo nessa carta, que o Filho também é plenamente divino. Nele toda a plenitude da divindade habita corporeamente, como vimos no verso 9 do capítulo 2. Logo, é inteiramente razoável para ele dizer que o Filho não é apenas aquele a quem todas as coisas devem a sua origem, como agente divino na sua criação, mas também ele é o alvo da existência. Se os próximos versos, amados, dirão que é para ele, é porque determina um alvo. Logo, eu viver sem Cristo é viver como o homem mais miserável, incrédulo, podre deste mundo. É viver sem alvo, é viver como errante, é viver como um perdido. E quando eu recebo a fé nele, entendo que eu fui criado nele, e agora a minha vida está direcionada, alinhada para ele, é aí que realmente a minha vida ganha sentido. É aí que realmente a minha vida ganha cor, ganha significado por causa do alvo, por causa do meu propósito de vida, que é para ele. Não, irmão, você não nasceu para ser só um pai. Você nasceu para ser um cristão que recebeu a bênção de ser pai. Não, meu irmão, você não nasceu para ser um profissional da área A, B ou C. Você nasceu porque você tem um alvo, você recebeu a fé nele, e esse trabalho, isso que você está envolvido, serve para ele também. Porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A Bíblia, então, aqui, esses versos estabelecem o nosso propósito criacional. Estabelece para nós aqui uma reorganização das nossas ideias. E se você tem vivido sem este alvo, você tem que reavaliar. Cristo é realmente o centro para a sua vida. E todas as coisas fluem dele. Pois é isso que o texto está me dizendo. E como que eu deixo a minha vida ela ser governada por mim, desapartado dessa supremacia? Então, logo, irmãos, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu realizo, tem um único propósito: ser para Cristo, e não para mim mesmo. Ele é o Senhor soberano de todas as criaturas, logo não há absolutamente nenhuma justificativa, presta atenção, para se confiar, buscar ajuda ou adorar qualquer outra mera criatura ou criação. Tem gente que adora o trabalho, que glorifica o trabalho, que vive para o trabalho e não o Cristo habita ali. Você tem que orar a Deus, meu irmão, para buscar significado em Cristo. Porque eu vejo muitos cristãos, irmãos, vivendo para si mesmos. E Cristo sendo só um adorno, não tem supremacia na sua forma de vida. E os anjos também, por mais exaltados que sejam, são criaturas. E como tais, são sujeitas a Cristo. A região a qual pertencem eles ou qualquer outro ser criado, ou que se pensa ser ocupada por eles, se essa região for o céu, a terra ou o lugar intermediário, não faz diferença nenhuma.
tudo que é criado é subserviente a Cristo. Cristo é supremo. Eu fico abismado com essas religiões que colocam Satanás como um opositor de Cristo. Coloca uma coisa e olha para o texto, meu querido. Satanás é alguém criado? Sim, é um anjo caído. Então, criatura, se ele é uma criação, ele é subserviente, ele é mordomo, ele é servo de Cristo. Pastor, como assim? Ele só faz o mal. A providência, os decretos, Satanás serve como um agente para os propósitos insondáveis que não entenderemos de Deus. Deus, na sua visão sábia, na sapiência de Deus, Satanás serve para bons propósitos. Creia nisto. Mas pastor, ele mata, rouba, destrói. Sim. Ele inclusive tem o ímpio para o dia da destruição, o dia do julgamento. E isso será bom, porque manifestará os atributos de Deus. Então, inclusive Satanás. Isso aqui tem meio mundo de religião aí do Brasil que já cai por terra só nesse texto. Só nesse texto. Porque todas as coisas foram criadas no céu e na terra nele. Então, sim, os anjos que caíram passaram por Cristo para serem criados? Sim. Tudo vem dele. Ele é o agente criacional. Logo, ele tem supremacia como Criador. O Pai criou tudo nele, irmãos. E o complemento vem e deixa claro isso, né? Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tem opositor, então, a Cristo? Você tem medo de Satanás? Você tem medo de fantasma, de ficar à noite em casa, lá no escuro? Ou sozinho? Você tem medo dos seus sentimentos? Você vive ansioso? Olha o que a ansiedade afeta. Porque se ele criou tudo, nele e para ele, e tudo inclui seu amanhã, será que Cristo é supremo na sua vida, você que anda ansioso? Será que ele exerce supremacia para você que quer ter o amanhã nas suas mãos? Basta cada dia o seu mal. Creia em Cristo como ele é, está sendo apresentado na revelação, e durma em paz. Porque se eu dormi e acordei, o que o salmista diz? Foi Deus quem me sustentou. E quando eu perco o sono, isso significa o quê? Que eu estou perdendo de foco aquele que governa a minha vida. Ou Cristo tem supremacia sobre as coisas visíveis e invisíveis, ou não tem. Aí como que você enxerga? Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você crê? Aqui está claro, as criaturas visíveis são aquelas vistas como sendo as da terra, as invisíveis como sendo as do céu. Paulo está pensando especialmente em tronos também, domínios, principados ou autoridades. Os falsos mestres estavam constantemente se referindo a eles como seres angélicos, como vimos no verso 18, adorando anjos. O apóstolo não nega a existência dos anjos. Em momento nenhum ele vai negar esses poderes. Ele não nega, mas ele coloca cada um no seu devido lugar. Por que você vai adorar a criatura, sendo que você tem que adorar o Criador? E os falsos mestres estavam justamente fazendo isso. Como que o falso profeta ele é identificado nas Escrituras? Uma das coisas é que ele gosta de ser bem quisto por todos. O falso mestre ele gosta de bajulações. Ele não confronta pecado. Ele vai tentar trazer a sua simpatia para ele. Por quê? Porque ele gosta de ser adorado. Ele gosta de receber as atenções. Os falsos mestres aqui, eles dirigem a este povo, a adoração desse povo para coisas criadas. Seja para esses pensadores aqui gregos, seja os próprios judeus querendo aplicar ali circuncisão e o que seja, aonde nós devemos adorar o único
que governa esse universo. Por quem foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. Então veja, o apóstolo então não nega a existência dessas criaturas invisíveis, nem rejeita a ideia. Amados, a ideia do apóstolo é a seguinte: os anjos não têm poder fora de Cristo. Aliás, ele nem mesmo pode existir sem ele. Porque ser criado nele significa que subsistimos, e isso entrará no próximo verso, tá? No verso 17, que ficará claro para nós. Mas não se assuste com o que eu vou falar. Para que o próprio Satanás, ele continue existindo, ele precisa de uma subsistência. Ele precisa de uma fonte sustentadora. Assim como você. Assim como eu. Se as misericórdias de Deus cessarem, o que acontece conosco, como diz Jeremias? Seremos consumidos. Então existe algo que nos sustenta todos os dias. Existe algo além de nós que nos traz existência. E se ele quiser, ele retira essa subsistência. Como um Deus criacional que é. O próprio Satanás, ele existe e subsiste em Cristo. Eu e você, o ímpio ali fora, qualquer um animal, um gato, um cachorro, uma bactéria, subsiste em Cristo. Visíveis e invisíveis. E isso nos determina, se nós subsistimos nele, coisas visíveis e invisíveis, anjos, potestades, poderes, reis, logo isso demonstra a nossa necessidade de existência e uma fonte inesgotável fora de nós. E isso nos coloca numa posição de que somos criaturas e nada mais do que isso. E você? Pergunto. Você tem vivido apenas para as coisas criadas? Às vezes, amados, eu me pego nos meus pensamentos, nos meus pecados, e eu sinto tanto nojo de mim mesmo. Porque eu penso, olha que infantilidade de pensamento podre e finito. Olha com o que eu estou me preocupando e me enveredando. Olha só aonde que está o meu coração. Porque sempre eu penso que essas coisas são muito pequenas, perto das coisas insondáveis e invisíveis e que estão guardadas em Cristo, e eu ali preso com coisas tão pequenas. Mas o próprio Cristo deseja que assim seja, para nos mostrar que somos criaturas, para nos mostrar que somos finitos e que subsistimos nele. O que eu sou sem ele? O que eu posso fazer sem ele? Ele diz em João 15, sem mim nada é nada, irmãos. Nada podeis fazer. Nada. E eu preocupado com o quê? Somos criaturas e nada mais. Por si mesmo não podem contribuir em nada. Principalmente quando eu penso em salvação. Falar que uma criatura pode contribuir para a salvação, olha só! Que absurdo! Se eu não consigo nem existir em mim mesmo, nem existir, concordam comigo, irmãos? Em mim mesmo, como que eu posso contribuir para a minha salvação? Nós fomos feitos seres dependentes. Nós fomos criados como criaturas finitas e insuficientes, pobres, para que busquemos dependência e suficiência naquele sim que é o Criador. Como que eu posso criar uma religião dizendo que a criatura, falando que só tem salvação nesse prédio, como o irmão me mostrou dessas seitas, fizeram um altarzinho, é incrível, irmão, é incrível, fizeram um altarzinho com o prédio da CCB. Aí do lado colocaram o altarzinho lá da Nossa Senhora. Por quê? Porque eles falam justamente que a salvação só ocorre ali, naquele prédio, naquela denominação, conforme a boca daqueles homens.
Olha o que eles estão fazendo, por isso que é seita. Olha o que eles estão atacando. Isso é uma falta de percepção antropológica, simples, de definição de quem nós somos. E os homens orgulhosos? O que dizer sobre o homem orgulhoso? O homem soberbo? Você se orgulha do quê? A sabedoria vem de quem? Tudo que você tem vem de quem? E você se orgulha do quê? Você vê por que Deus rejeita os orgulhosos? Você entende então por que Deus ele não suporta o homem soberbo e orgulhoso? Porque o orgulho é justamente o homem centrado em si mesmo. Ele se vangloria do que ele faz, como se ele fosse o supremo. É atacar Cristo. O nosso orgulho ataca Deus diretamente como criaturas que somos. Onde você deveria reconhecer o quão pobre e necessitado você é. Como o salmista diz, não a nós, Senhor, não a nós. Tire nós da jogada. Não a nós. Mas só ao seu nome dai glória. Talvez você precise começar a reorganizar. Você precisa parar tudo que você está fazendo na sua vida. Você precisa parar tudo. E o primeiro passo é você definir com clareza quem você é. Quem você é. Do que você é feito. Por quem você foi feito e para que você foi feito. E definindo essa estrutura criacional sua e minha, e olhando para as Escrituras, e esse texto ajuda muito, aí sim eu começo a pensar, como eu tenho agido com isso, com aquilo outro e com aquilo outro. E talvez você esteja aí gastando energia e esforço para uma autorrealização, meu querido. Para uma vida suprema em si mesmo, com você sendo governante. E você é uma criatura. Amados, ele ainda complementa: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Ele enumera aqui Paulo. E o que ele quer dizer com tronos, domínios, principados, autoridades? Primeira coisa, isso aqui não significa classificação entre anjos, porque não é o que está em tela. É possível, entretanto, que os tronos e domínios devam ser encarados como tronos, sim, de espíritos, domínios. Espíritos habitem na vizinhança imediata ali também do trono de Deus, como os querubins, em Apocalipse 4:6. Ainda assim, presumindo-se os principados e autoridades, geralmente mencionados juntos, podem ser espírito de uma casta mais baixa, porque nós temos na Bíblia que essas potestades que estão aí, existem realmente, esse domínio aí das trevas. Mas seja qual for o que Paulo está dizendo, esses seres angélicos, de quais que sejam eles, mas principalmente os que estão ali juntos com esses falsos mestres, que tanto se ocupam em desfazer e diminuir a supremacia de Cristo. São meras criaturas, tanto os falsos mestres, tanto quanto os anjos, querubins, o que for, o que você quiser. Na verdade, você definir aqui tronos, dominações, principados, potestades, aqui você pode falar tanto que é do campo espiritual quanto do campo material, os magistrados. E não vai ter diferença nenhuma. Por quê? Tudo é criatura. Tudo é criatura. Então você pode ficar livre aqui na sua interpretação. Não, principados aqui, potestades é Satanás. Beleza, tá bom. Ele é o quê? Criatura. Então está sob o governo e subserviente a quem? A Cristo. Ah, não é. Aqui é o Lula, é o Bolsonaro, é o governo não sei da onde, é o que for. É o quê? Ele é o quê? Criatura. É subserviente a quem? A Cristo. Seja o que for. Porque o que está sendo definido no verso aqui por Paulo é criação. Nele todas as coisas foram criadas. E ele aqui dá classificações agora, mas de criaturas. Tudo foi criado ao finalzinho. Isso aí você circula, tá?
E atenção aí para as preposições aí. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ora, se todas as coisas foram criadas por meio dele, e como vistas a Ele, é lógico que Ele as precedeu no tempo. A todos os seres criados. Ou seja, se Ele é o agente da criação, quem veio antes? É a mesma coisa perguntar, quem veio antes, o ovo ou a galinha? Quem veio antes da criação, se tudo foi criado nele? Quem é pré-existente? Quem é pré-eminente em toda a criação? Cristo. Antes de criar o primeiro ser vivente, seja eterno lá, os anjos, seja aqui na terra, quem estava lá? Cristo. Por quanto tempo? Eternamente. E de que forma? Triste porque não tinha os homens? Suficiente em si mesmo. Isso é um dos atributos de Deus que a A.W. Pink relata. E ele chama de a solidão de Deus. Mas essa solidão não é uma solidão humana que nós dizemos, estou sozinho, chorando, depressivo. A solidão de Deus é uma solidão autoexistente. É uma solidão cheia em si mesmo. Totalmente suficiente na Trindade. Tanto o Espírito, quanto Cristo e quanto Deus. Ou seja, eu e você não acrescenta em nada para Deus. Você sabia disso? Você estar na igreja, vir à igreja, cantar louvores a Deus, você não acrescenta um pingo em nada do que Deus é. Porque antes de você criar, Ele simplesmente era e sempre foi. Então, quando eu venho aqui cultuar a Deus, porque o culto é para o Senhor, eu não faço de forma a ser o queridinho do papai. Não. Eu faço isso em reconhecimento do que Ele já é. Às vezes as pessoas cultuam pensando que estão fazendo um favor para Deus. Você acha que você vem para a igreja porque você está aí fazendo um favor para Deus? Primeiro, você não faz mais do que a sua obrigação. E eu não falo nem como crente, como criatura que você é, porque você foi criado nele. O simples ato de existir já lhe obriga a render adoração a Ele. Agora, como crente, eu preciso falar que você precisa vir para a igreja. É um absurdo. O crente que tem dificuldade de vir para a igreja, ele tem que olhar para quem ele é. Porque eu acho que nem quem ele é está definido. Agora, vou falar de graça e salvação, que só dobra, aumenta a nossa responsabilidade e obrigação em reconhecimento a quem ele é. Estar aqui também é por ele e para ele. Não é favor. Você não acrescenta nada em Deus. Você tem que entender isso. Ele sim olhou para você e falou, olha que miserável, eu vou salvá-lo. E te salvou. E você responde de que forma isso? Duvidando? Duvidando? Amados, nunca houve época em que ele não existisse. Ele era o amado do Pai antes de todos os mundos. Como diz o credo de Nicéia, o papel supremo de Cristo na criação é citado agora como evidência de que Ele é de fato o primogênito de toda a criação. Olha aí por que Ele é o primogênito. A extensão dessa supremacia é enfatizada pela citação de 3 maneiras específicas em que Cristo e a criação são relacionadas. Primeiro, nele foram criadas todas as coisas. E agora complementa, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Como eu disse, estabelece alvo, estabelece o agente da criação. Por Ele fomos criados, nele fomos criados e para Ele. Cristo recebe preeminência em tudo o que existimos. Verso 17. Entenderam o que é primogênito? Ser o primogênito de toda a criação é isso. Por que ele é o primogênito? Porque ele é o primeiro, ele é antes de tudo. Ele tem a preeminência na criação. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Logo, Deus entrega sobre o domínio dele todas as coisas. Ele é o agente. E o verso 17 deixa mais claro. Ele é antes, olha lá, antes de todas as coisas. Antes do seu casamento, antes do seu filho,
antes do seu trabalho, antes das suas intenções, antes de tudo. E você coloca todas essas coisas na frente dele, né? Primeiro a minha família. Já pensou se ele pensasse assim? Já pensou se ele pensasse como você? Primeiro minha família, depois Deus. Tá certo essa fala olhando para o texto? Tá certo essa fala olhando para o texto, irmão? Quem tem primazia? Se eu fui feito nele, por ele e para ele, como é que eu coloco outras coisas, sendo ainda que ele é antes de todas as coisas? Ele grava isso. Em nome de Jesus, irmão. Ele é antes de todas as coisas. Criacionais, seja anjo, seja o que for, Cristo é antes. Antes do seu marido, antes da sua mulher, antes do seu filho, antes do seu trabalho, antes do seu chefe, antes da sua mãe, antes do seu pai. Antes de tudo, é Ele. Ele é o Supremo Criador. Ele é quem tem supremacia. Ele é quem deve ser adorado. O seu compromisso de existência é com Ele. Por quê? Porque Ele é antes de todas as coisas. Eu não sei quem viu. O Paulo Júnior dizendo que leu um livro. Eu recebi até a indicação desse livro, vou comprar. Uma enfermeira que relata as últimas palavras das pessoas durante anos. Do que se arrepende, fulano? Eu trabalhei muito. Deveria ter dedicado meu tempo mais com os meus filhos, com a minha casa. Que já está errado. Já está errado. Você deveria dedicar o seu tempo àquele que é antes de todas as coisas. É por isso que se arrepende. Agora, se você viver uma vida para o alvo, para este que é antes de todas as coisas, você não vai ter motivo algum para se arrepender no leito de morte. Você vai ter na sua consciência claramente que o meu viver foi Cristo e esta morte para mim é lucro, porque eu me encontrarei com aquele que é antes de todas as coisas, o primogênito de toda a criação. É esse que garante minha salvação, irmão. É esse que governa a minha vida. Não é outra coisa. Pastor, você é louco? O que você parou sua vida? Você tinha aí uma carreira pela frente, aí trabalhava aí na Suzano, e para ser pastor hoje? Porque minha vida não se diz respeito à empresa ou ao meu salário. A minha vida se diz respeito àquele que é antes de todas as coisas. E eu posso morrer pobre. Eu posso morrer com a minha esposa comendo arroz e feijão apenas. Mas se eu morrer com Cristo, eu me sentarei com Ele e cearei com Ele durante uma eternidade. O que vale? O que vale? A sua vida tem sido governada pelo quê, meu amado? Será que você tem olhado para Cristo e entende quem Ele é? Apocalipse 22:13 ratifica isso. Olha só. Eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última. O alfa e o ômega. Ou seja, o antes de todas as coisas e também é o último. É quem vai encerrar todas as coisas aqui, nessa terra. O primeiro e o último. O princípio e o fim. E você acha que o fim está em você mesmo. E você acha que é você que tem que ser o princípio. Olha aqui quem é o alfa e o ômega. Não é você, não sou eu. É Ele. É Ele. E nele subsistem. Olha aí, que eu falei que ia trazer mais sentido ainda. Todas as coisas. Palavra subsistir. Verbo indicativo, indica um fato. O tempo desse verbo está num tempo perfeito. Sabe o que é um verbo num tempo perfeito, irmão? É um verbo que descreve uma ação que é vista como tendo sido concluída no passado, de uma vez por todas, não precisando ser repetida.
Como, por exemplo, como que eu posso ilustrar isso, né? A lei da escravatura que foi abolida, né? Foi algo que foi no passado e que perdura até hoje. Correto? E acredito que nunca voltará, né? Não sei. Vai saber, a dureza do homem é tão grande, né? Do coração do homem. Mas o que o Paulo quer dizer aqui? Que esse subexistir é algo que já foi feito, porque tudo foi feito nele, ou seja, teve uma ocorrência no tempo. Em Gênesis 1 lá foi algo no Cronos, né, que aconteceu. Tudo ocorreu no Filho. E quando Deus fez todas as coisas, fez de forma a subexistir no Filho. E assim continua até hoje. Por exemplo, quando Deus faz o pacto com Noé, de que teria estações, sol, chuva, quem que garante que o pacto noético iria entrar em vigor e permanecer perpetuamente? A subexistência em Cristo. E você preocupado com o dia de amanhã? E você preocupado com o que você vai vestir? E você preocupado com os seus negócios? Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Todas as coisas se firmam nele, irmãos. A posição central de Cristo é defendida aqui contra os que a rejeitam. Aquele em relação ao qual, por meio do qual e com vistas ao qual todas as coisas foram criadas. Isso foi dito. E também é aquele quem sustém todas as coisas. Está entendendo agora por que ele é o primogênito? Ou seja, olhando agora do ponto de vista da doutrina dos decretos de Deus. Nós sabemos que a providência divina é os decretos de Deus sendo executados no tempo, correto? É o que Deus planejou antes mesmo da fundação do mundo, só que ele vem tornar a cabo, né, na linha temporal ao qual nós vivemos. Então as coisas, os decretos de Deus se tornam realidade por quem? Você morrer, nascer um filho, não nascer, ficar doente, não ficar, ter emprego, ter saúde, não ter saúde, depende de quem? De quem sustenta todas essas coisas pelo poder da sua palavra. Esse é o Cristo. E se ele sustenta todas as coisas em si mesmo, o que me cabe e que me dá direito de questionar a salvação que ele me dá? Será que você entende isso, meu irmão? Ele é aquele que sustém, ele é a unidade, ele é a ordem. Cristo é a harmonia evidente em toda a natureza, em toda a história, e podem ser traçadas até chegar, amados, o fim. E ele é o fim, correto? Ele não é o início, ele não é o fim, Cristo também é o meio. Se ele é o início, por quem tudo foi criado, e ele é o fim, o alfa e o ômega, aqui no verso 17 nós estamos falando que o contínuo, a linha até chegar ao fim, é ele também. Você conhece Cristo? Creia nele. Creia nele. Dependa da sua vida, da sua existência a ele. Coloque ele como alvo da sua vida. Se renda a esta mensagem da cruz e seja salvo, meu irmão. Este é o Deus a qual nós servimos e adoramos. Cristo sustenta todas as coisas. Existe uma unidade e propósito em toda a natureza e história. O mundo não é um caos, mas é um cosmo. É um universo ordeiro, um sistema em plena ordem. Isso também é verdadeiro nos acontecimentos diários da história. Existem alguns que acreditam no acaso, correto? É uma doutrina que se chama ocasionalistas, né? Ou seja, eles acreditam que o governo deste mundo está aí com esses homens vivendo a bel prazer, né, tomando suas decisões, e Deus e Cristo, principalmente Cristo, com só um espectador, olhando lá, agora ele vai matar. Agora ele me rejeitou. Olha só, se ele fizesse, se ele fizesse assim, seria diferente. Com esse Cristo que está sendo apresentado aqui, não existe si,
existe tudo controlado, existe tudo sendo sustentado, subsistindo nele, e ele levando a cabo o que realmente irá acontecer com a minha vida e com a sua vida. É por isso que eu creio num Deus de decretos, é por isso que eu creio em eleição. Por quê? Porque é Deus em favor dos homens e não o homem em favor de Deus. Então não existe acaso, não existe nem sorte, existe Deus, existe Cristo levando as coisas. Eu tenho dificuldade até mesmo, os irmãos perdoem, tá? Quando o irmão fala, recebi um livramento. Um livramento? Então peraí, vamos analisar o livramento. Então existia um outro poder contrário para tentar ceifar a sua vida, só que Cristo talvez interviu. Ou será que as duas coisas também não estão no controle dele? Então, livramento do quê? Não, eu estou sendo governado por Cristo. E se algo de mal não aconteceu, se o caminhão passou, é porque Cristo não determinou aquele momento para mim. Não existiu uma força, te livrou do quê? Porque a palavra livramento é te livrou do quê? Do mal que está no controle também dele. Então é ele livrando você dele mesmo. Isso seria o livramento? Cristo livrando você dele mesmo. Porque quem subsiste nele? Diz o texto que todas as coisas. Então nós temos que, às vezes, pensar, né, nos nossos jargões gospel, né? Estou sendo livre do quê? Nossa, quase sofri um acidente. Graças a Deus, porque você está subsistindo em Cristo. E não era realmente para você ali, porque Ele continua te guardando. Mas Ele não te livrou dele mesmo. Ele te guardou. Te guardou. Então, amados, por mais que tudo pareça estar caótico, guerra na Ucrânia, pessoas passando fome, Cristo está governando. E tudo está correndo conforme Ele planejou. E se alguém está morrendo, ou se alguém está nascendo, é porque Ele está sustentando todas as coisas. E eu sei que Ele é supremo, como o texto me diz, que Ele é criador, que Ele é Deus, e eu sou criatura. Então eu me coloco no meu lugar. Eu não sou Deus, eu sirvo a Ele. É o Filho do amor de Deus que segura em suas poderosas mãos as rédeas do universo. E nunca, em nenhum momento, as deixe escorregar de seu controle. Apesar de um homem carnal considerar isso pura tolice, o homem de fé proclama juntamente com o autor inspirado de Hebreus: agora não vemos ainda todas as coisas sujeitas a ele, mas contemplamos Jesus, coroado de glória e honra. Lá no capítulo 2 de Hebreus, verso 9. O crente sabe que enquanto o reinado de Cristo, amados, permanecer, enquanto Cristo realmente nos amar, estaremos, amados, aqui preservados, porque é Ele quem nos sustém. Amados, que possamos pensar neste Cristo eterno, neste Rei eterno e imortal, como Apocalipse 15, verso 1 e 4, eu queria encerrar com essas palavras. Visão de João, vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos e as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, os crentes, a sua imagem e o número de seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. Aí, só um parênteses, por favor. Aí o pessoal questiona o uso de instrumento, né? Na visão gloriosa de João, lá os crentes com harpa. Aí eu não posso ter um violão aqui, né? Mas deixa aí para depois a gente conversar. E cantavam o cântico de Moisés. Olha que interessante. Eles cantavam justamente a palavra inspirada. Servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E que diz o cântico do Cordeiro? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Olha aí, ó, quem sustenta todas as coisas. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Ó Senhor, quem não glorificará o teu nome? Ó o cântico aí. Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão,
pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Cristo, o Rei eterno e imortal, que sustém todas as coisas pelo poder de suas mãos e pela sua palavra. Nele tudo foi criado, por Ele e para Ele. Isso não te dá conforto, meu amado? Eu ouço essas palavras, eu leio e eu descanso. Hoje eu vou dormir um sono, sabe? Um sono profundo. Por quê? Porque Cristo reina, irmão. Cristo reina, irmão. E mesmo se eu morrer, irmão, eu estarei com Ele. Porque justos são os seus caminhos. Que você creia nessa palavra, irmão. E essa é só a primeira parte, depois falaremos da supremacia dele na redenção, até o verso 20. Que Deus te abençoe. Amém?